Olá, bom dia. Você acompanha agora ao vivo pela TV Alhas a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos, bom dia a todos. Estão presentes aqui no plenário e também na transmissão ao vivo da TV Assembleia. Declaro, nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro aberto os trabalhos da terceira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. Vou dispensar de ofício a leitura da ata da sessão anterior nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno, que já foi disponibilizada por e-mail aos senhores e senhoras deputados. Como não temos quórum de deliberação, passo a leitura do expediente, e-mail do senhor Fábio Barros, requerendo a realização de uma audiência pública antes da realização da obra de ligação entre as cidades de Vitória e Serra, denominada Terceira Via, pela Prefeitura Municipal da Serra, objetivando a apresentação de estudos de impacto ambiental para a comunidade do bairro Hélio Ferraz, mais precisamente na área de preservação permanente localizada atrás do condomínio Rossi Arboreto. Ciente, eu vou pedir à Secretaria da Comissão para que a gente oficie esse pedido à Prefeitura da Serra, para a gente marcar uma data aqui para que eles apresentem esses estudos de impacto ambiental referente a essa localidade ali no bairro Hélio Ferraz da Serra. Inclusive, falando dessa terceira via, deputada Irine, de fato, a terceira via não vai ligar a Vitória à Serra nesse primeiro momento. Uma nova ligação de Vitória à Serra. Está sendo noticiado isso o tempo todo, mas quando a gente vai ver o projeto liga na Norte-Sul. Para ser feita a nova ligação que eles estão falando, precisa de um alto investimento, passando por dentro da empresa Vale, em boa parte, diversas lagoas. Pelo que eu vi, a rota ali, a projeção só, eu não sei, é uma obra mais que milionária. Não sei se também cabe licenciamento, porque passa por cima de várias lagoas ali. Então, assim, o que vai ser feito agora, a gente compreende que é possível de se fazer, porque boa parte já é urbanizada. Tem essa parte aqui que o condomínio lá está alegando que é área de proteção, nós vamos pedir as informações, mas a ligação mesmo nova, pelo que eu vi, não tem nem previsão de acontecer. O que vai ser feito é uma nova ligação na Norte-Sul. E aí a gente compreende que é razoável, porque não vai ter nenhuma interferência grande na questão ambiental. Só essa parte que é um retorno que eles estão fazendo, que é dentro de uma área que esse condomínio alega que é de proteção ambiental. Então nós vamos avançar aqui, vou pedir à Secretaria da Comissão para oficiar a Prefeitura da Serra primeiro, antes de marcar, pedindo a eles a disponibilidade na data e se tem esses estudos. Se a gente puder fazer também uma LAI, porque a gente se resguarda de receber no tempo esses estudos de impacto ambiental. Ok? Podemos, deputada Irine, seguir nesse caminho? Ok. Em relação... Aí nós temos outro aqui, ofício da Juntos SOS Ambiental, requerendo a realização de audiência pública ou reunião extraordinária desta comissão para tratar com brevidade de temas importantes relativos à poluição do ar e do pó preto na região metropolitana da Grande Vitória. Vou pedir para a gente elaborar aí rapidamente, Secretaria da Comissão, uma data para a gente fazer essa reunião extraordinária. Se for necessário, a gente transforma em audiência pública. Eu peço só que organize junto com a Juntos, delimitar o tema para a gente já pedir a quem for vir para se preparar para responder certos questionamentos que, até para a gente chegar aqui e ter as pessoas corretas que a gente precisa perguntar as questões. Então, organizar junto com a Juntos, essa reunião extraordinária, que pode se transformar depois, posteriormente, na audiência pública. Então, está aprovado também. Só uma informação. No requerimento, diz os temas e diz quem deve ser convocado. Ok, é porque eu só estou com o resumo aqui. E um pedido especial, que seja realizado antes do dia 28 de outubro, essa reunião,
porque no dia 28 vai ter uma reunião no Palácio Anchieta sobre TCAs. É muito importante que tudo isso aqui seja discutido. Provavelmente vocês vão ter um assento no Palácio Anchieta no dia 28. Já levar essas informações. Obrigado. Ok, ótimo. Então, peço aí esse cuidado para que a gente possa... Essas vai se transformar numa reunião até preparatória para esse momento lá. Proposições recebidas, projeto de lei 596 de 2023, da deputada Irine Lopes, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e das atividades de mulheres marisqueiras no Estado do Espírito Santo e da outras providências. Estou distribuindo essa proposição para a deputada Camila Valadão. Ok? Então, no período não tivemos proposições sobrestadas, também não tivemos proposições baixadas de pauta. Nós vamos direto à ordem do dia, como não temos quórum para deliberação, nós vamos direto à nossa pauta de hoje, na fase das comunicações, que é a apresentação do relatório de gestão da Agência Estadual de Recursos Hídricos, AGE, no ano 2025. Nós temos aqui presente conosco José Roberto, diretor de Planejamento e Infraestrutura Hídrica, e Gisela Igreja, coordenação de projetos e programas. Vou passar... Deputada Irine, gostaria de fazer alguma fala antes? Só dar bom dia a todos os presentes, todo mundo que nos acompanha. Essa questão que vamos tratar agora, ouvir o relatório é essencial. Eu andei bastante pelo norte do estado essa semana passada, deputado Gandini, e os sinais não são nada bons. Então, eu acho que é importante que a gente tenha todas as informações. Ótimo. Jussiene Mota. Eu vou aproveitar já para antecipadamente me desculpar, porque eu vou ter que me ausentar a partir das 10 horas. Eu faço parte de uma mesa institucional criada pelo governo para tratar de conflitos fundiários e nós estamos com problemas gravíssimos em relação aos quilombolas capixabas. Então, eu não tenho condição de faltar à reunião. Ok. Jussiene, eu não sei se é Mota ou se é Mata, gerente de meio ambiente da CESAM. Está aqui conosco, Jussiene. Alexandro Batista, vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, membro da Comissão Nacional de Direito Ambiental. Quem é o Alexandre? Alexandre? Estou perdido aqui. E nosso deputado Erailton Moreski, da SOS Ambiental. Vou passar diretamente a palavra, eu não sei, é Gisela ou ao José? José Roberto. Se quiser, pode apresentar lá ou pode sentar aqui também, onde tem os microfones aqui. Fique à vontade, o que vocês acharem melhor. Se achar que não dá, José, tem o microfone sem fio. Um bom dia a todos, né? Bom dia, deputado Gandini, deputada Irine. Obrigado por atender a solicitação da AGE. A AGE tem um compromisso de sempre apresentar o Progestão aqui, que é um pacto federativo pela governança das águas. Aí apresenta resumidamente como está o atendimento das metas e algumas ações de gestão que houve evolução nesse período. Então, bom dia também a todos os presentes aqui. Nós vamos fazer uma apresentação rápida e depois a gente fica à disposição de qualquer dúvida. Está comigo aqui a Gisela, que é a coordenadora do programa na AGE,
e além de coordenar a equipe de projetos e programas estratégicos da AGE. Bem, só para quem ainda não conhece, né, a AGE é a Agência Estadual de Recursos Hídricos, né, e ela foi criada com a Lei 10.153 em dezembro de 2013. Depois ela passou por uma alteração há pouco tempo com a Lei 1.108, já de 2025, que alterou a estrutura dela, trazendo outras gerências técnicas no âmbito da AGE, como a gerência de modelagem hidrológica, eventos extremos, gerência de monitoramento hidrológico, qualidade da água. A finalidade da AGE, resumidamente, né, é executar a política estadual de recursos hídricos, realizar a regulação dos usos dos recursos hídricos, né, análise de processo e requerimento de outorga, né, pelo uso da água, o monitoramento hidrológico, ou seja, o monitoramento das vazões dos cursos d'água e a fiscalização do uso dos recursos hídricos e também ajudar no planejamento de obras de infraestrutura hídrica no Estado. É só a política estadual de recursos hídricos. A gente começou a trabalhar com recursos hídricos em 1998, com a Lei 5.118, e em 2014 essa lei foi alterada com a política estadual de recursos hídricos, com a Lei 10.179, em 2014. Né? A lei ela trouxe diretrizes para uso e proteção dos recursos hídricos, essa nova política, né? Ela também incorporou a gestão descentralizada dos recursos hídricos, a participação dos comitês de bacia hidrográfica, o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Também preveu os instrumentos de gestão de recursos hídricos, como planos de bacias, cobrança pelo uso, enquadramento dos cursos d'água, né? Então, a política de recursos hídricos ela é descentralizada, que há a participação do Comitê de Bacias, que é um órgão, que é o Parlamento da Água, que a gente denomina, né, que é feito por membros da sociedade civil, poder público, lá na bacia hidrográfica, que executa um serviço voluntário, né, serviço público voluntário de alta competência. Né? O CEL, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a AGE como órgão gestora de recursos hídricos, e a SEAMA, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Esses atores eles formam o sistema estadual de recursos hídricos. Então, o Progestão ele é um programa, né, que foi desenvolvido e lançado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, né, aonde ele premia o Estado por atendimento de metas que são pactuadas com a Agência Nacional de Água, pactuadas em comum acordo. O Progestão ele trabalha com tipologias A, B, C e D, né, onde A são metas de baixa complexidade, a B são metas que têm um pouco de complexidade, mas não tanto. A C são metas de médias complexidade e a D são metas de alta complexidade. O Estado está na meta, na tipologia C, como vê ali no gráfico. Então, são conjuntos que vão ver ali daqui a pouco 39 metas. Né? O Progestão, então, ele premia o Estado pelo atendimento das metas, né? Não são metas também tão fáceis de atender, são metas que é pactuada, né? Que a ANA determina, e a gente, em comum acordo, pactua a forma de atendimento. Nós estamos no terceiro ciclo do Progestão. O primeiro ciclo, para quem
não conhece muito bem o Progestão. Nós começamos lá em 2014, logo antes do primeiro ano da AGE, a gente assinou o Progestão em 2014. Essa assinatura do Progestão é por meio de um acordo de cooperação, depois tem um termo e publica-se um decreto, então tudo com transparência, de forma a formalizar o contrato depois. Então, nessa assinatura dos ciclos desse programa, é sempre realizada uma oficina que participa os servidores da AGE, membros de comitê de bacia, o CE e a Agência Nacional de Água, aonde define as metas. Então, nós estamos no terceiro ciclo, que ele começou em 23, vai até 27. Esse terceiro ciclo, há uma expectativa de valor a ser repassado pela Agência Nacional de Águas de 7 milhões. Nós já conseguimos arrecadar, nesse período, 2 milhões e 400, cerca de 35% do valor do montante bruto. Então, nós estamos na segunda certificação, né? Tem mais 3 certificações. Então, se a gente conseguir manter a média de atendimento das metas, a gente vai chegar ali próximo a esses 7 milhões. Então, é manter a média de atendimento, a gente vai chegar perto, no final desse ciclo, a próximo a esses 7 milhões. Por que próximo? Porque pode ser que a gente não consiga uma meta ou outra atender 100%, aí, mas a gente chega lá perto do montante a ser desembolsado pela Agência Nacional de Águas, a AGE. As metas, elas são compostas por metas federativas e metas estaduais, numa faixa aí de cada uma R$700 mil, né? Existe um fator de redução quando não se atende às metas, né, que pode reduzir o desembolso no período de certificação de até 15%. Então, isso não tem acontecido, que a AGE tem atendido todas as diretrizes do Progestão, então esse fator de redução a gente não tem sido penalizado. Aqui esse quadro aí está distante, né? Difícil para vocês lerem, mas esses são as metas. As metas federativas, nós temos ali, ela envolve, né? Ela envolve a fiscalização do uso dos recursos hídricos e segurança de barragens. Então, é um compromisso da AGE de fazer essas ações, né? Já é na competência de existência da AGE, ela realizar a fiscalização do uso e segurança de barragem. A segurança de barragem é uma demanda que veio para a AGE a partir da política nacional de segurança de barragem, aonde passou para a competência do órgão gestor de recursos hídricos todas as barragens que ele outorgou o uso dos recursos hídricos. Então, hoje, todas as barragens que são de acumulação de água, compete à AGE fazer a fiscalização do uso, não é assumir a responsabilidade pela segurança da barragem. A responsabilidade de segurança da barragem é do empreendedor da barragem, proprietário da barragem. A AGE faz a inspeção, faz visual da barragem, faz a classificação classificação da barragem quanto ao dano potencial associado, que trata-se sobre impacto ambiental, social, econômico e principalmente na questão de perda de vida. E categoria de risco, que é mais relacionada a características técnicas, projeto da barragem. Monitoramento hidrológico, né, que é o monitoramento hidrológico, como falei, na competência da AGE, a gente tem que fazer e inseriu ali o monitoramento também hidrológico e crítico, né, de eventos extremos. Então, com esse novo normal climático que
a gente vem enfrentando. A ANA, no âmbito do Progestão, ela inseriu a meta de também envolvendo com a preocupação climática também. Então, a gente também, hoje, a gente trabalha na questão, já vinha trabalhando lá atrás, desde 2020, mas agora a gente já pensa em meta, já vindo da ANA, para o enfrentamento dos eventos extremos também. Então, a gente tem esse monitoramento no âmbito do Progestão. As outras metas de capacitação e integração de dados de outorga com a ANA, que a gente integra isso com o CNAR. Né? O quadro azul são metas estaduais, né? Essas metas estaduais, elas vão desde as metas de planejamento legais, né? Legais são as normas que a AGE tem que criar, né? Depois vocês vão ver ali um pouquinho para frente, a metas operacionais, que na metas operacionais ela está ali, a questão da outorga do uso dos recursos hídricos, fiscalização também, sistemas de informação, né? Então, são as metas que a gente vem atendendo com a ANA. Essa transparência, essa apresentação vai ficar disponível, mas quem quiser se aprofundar mais nas metas, o Progestão ele fica disponível no site da ANA, né? É só entrar no site, e lá vai ter planos e programas, aí vai abrir a aba de Progestão, e ali você tem o Progestão do Estado do Espírito Santo também. Bem, a política estadual de recursos hídricos, nesses anos, como a gente tem vários instrumentos que a política determina, né? Então, esses instrumentos, como Plano Estadual de Recursos Hídricos e planos de bacias hidrográficas, né? Planos diretor de bacias, lá da bacias, né? O enquadramento dos corpos d'água, o enquadramento do corpo d'água, do curso hídrico, é o rio que temos, que queremos e o que podemos ter, né? Eu acho que muitos já ouviram falar, onde senta-se o comitê de bacia, todos os usuários, e vê a situação atual desse rio, e aonde a gente pode chegar num período de planejamento pactuado ali para melhorar a qualidade daquele rio. A outorga de uso dos recursos hídricos, né? A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, que é um instrumento previsto na política, ela não é uma taxa, não é um imposto, é um preço público que se paga por o uso desse recurso. O sistema de informação em recursos hídricos, então, nós temos um sistema que ele está sendo aprimorado, depois eu vou falar do Hidro.ag, né? E a compensação ambiental ela está muito envolvida lá no âmbito do reflorestar, né? Nessa linha, e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, né? O Fundo da Água aí. Nós hoje, no Estado do Espírito Santo, nós temos todos os instrumentos implantados. Obviamente, um pouco mais avançado, outro um pouco mais a gente vai aprimorando ele com o tempo, né? Esse mapa aí, ele forma que, nesse período, como avanço na gestão de recursos hídricos, melhoria, todo o Estado já tem um plano estadual de recursos hídricos, que foi entregue lá em 2018, e, a partir daí, nós temos todos os planos de bacias hidrográficas lá. Então, todas as bacias do Estado têm seu plano de recursos hídricos, tem seu enquadramento do corpo d'água, e quando se fala em cobrança pelo uso, nós temos a cobrança já operacionalizada, que a gente operacionalizou o ano passado, a cobrança na bacia do Rio Jucu, que já tem até a boletagem acontecendo, e a cobrança na bacia do Rio Guandu, que a gente deve iniciar a boletagem nesse ano, né? Talvez esse mês, o mês que vem, né?
E lembrando que o Guandu foi o primeiro comitê do Estado a aprovar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia, e o Jucu foi o primeiro comitê a ter a cobrança operacionalizada. Só tirar uma dúvida. Então, o Jucu já está sendo feita a cobrança para quem tem outorga, é isso? A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ela incide a todos os usuários que têm a portaria de outorga, né? Então, o Jucu, como essa cobrança ela começou já vem acontecendo. E agora, com o decreto 6184, a cobrança vai se expandir para todas as bacias do Estado do Espírito Santo, obviamente isentando os agricultores, como que está lá no decreto estabelecido. Né? Só mais uma pergunta. A CESAM paga pelo uso da água? Ela paga, a concessionária CESAM é o maior pagador na bacia do Rio Jucu. Né? Tanto para a captação da água para o abastecimento, quanto para a diluição de efluentes, né? O saneamento. Tem algum prazo para ser implantado em todo o Estado? O decreto 6184, ele trouxe a possibilidade da cobrança em todas as bacias do Estado, né? Quando falo em todas, além do Guandu e o Jucu, né? E então a AGE hoje está trabalhando para operacionar essa possibilidade, para isso começar já em breve. Né? Em breve, em curto prazo, para o próximo ano, que a gente tem que se estruturar também, para se organizar, para você cobrar em todos os demais comitês. Porque as outorgas são feitas pela AGE, ok? Sim. Então, vocês têm lá todas as outorgas que o Estado do Espírito Santo tem. Sim. Qual é a dificuldade de instrumentalizar a tarifa, o preço público, né? Vamos dizer assim? Não, já tem o preço público, porque, por exemplo, quando o Jucu aprovou a cobrança, ele já criou esse PPU, preço público deles ali, né? De valor para lançamento, de efluente, captação de água, etc. Né? O Guandu, a mesma forma, e no decreto 6184, ele traz também a equação de cobrança. Isso está pronto. O negócio é a gente estrutura, para a gente ajeitar o setor, enviar os boletos, operacionalizar a cobrança de fato. Mandar o boleto, mandar a estrutura, a questão de agência, de apoio a esses comitês. Então, isso é um processo que a gente já está internamente na AGE, já fazendo para essa cobrança já acontecer o mais rápido possível. Tem que ser aprovado em cada comitê? Não. Agora, pelo decreto, a cobrança, lembrando, o decreto ele mantém o direito do comitê, como Parlamento da Água, quem define a cobrança, o valor do PPU, é o comitê. O que o decreto fez, aquele comitê que não tem a cobrança ainda aprovada, vale essa equação que está no decreto. Ok. Se o comitê, por exemplo, o Jucu já tem a cobrança dele lá já acontecendo, a equação. Então, o Jucu está tranquilo. Um outro comitê, o comitê do Itaúnas, lá, por exemplo, que ainda não tem a cobrança aprovada, ele pode usar essa equação, tá valendo. Aí, se o comitê reunir os membros e aprovar lá no comitê uma equação diferente, um valor de PPU diferente, vai valer aquela deliberação do comitê. Entendeu? O decreto mantém o direito e a autonomia do comitê. O que ele faz é dar um passo a mais para a cobrança começar nas demais bacias que estão ainda ou não entrarem em processo de discussão da cobrança. Vocês têm prazo estabelecido para as bacias apresentarem essa decisão delas? Não tem prazo. A gente agora, com o decreto, a gente estimula o comitê a discutir a cobrança, se reunir e deliberar nesse termo. E a cobrança é um fator, né, que gera muita discussão na bacia, então acaba se tendo uma demora para essa discussão, que é o tempo do comitê mesmo, não é uma demora, é o tempo que o comitê tem
para ele discutir a cobrança pelo uso. Mas né? hoje não tem mais a necessidade do comitê para implantar a cobrança. Pelo que eu o entendendo. decreto ele traz esse instrumento já implantado no Estado, mas ele mantém a autonomia do comitê para o comitê deliberar o valor da cobrança lá na bacia. Então, esse valor é destinado para o quê? O dinheiro arrecadado da cobrança, todos os comitês do Estado, os comitês do Estado, aqui no Estado nós temos 14 comitês de bacia hidrográfica, na verdade hoje 13, que o Comitê Santa Maria do Doce unificou com o Comitê Santa Joana, então 13 comitês. Todos os comitês têm a conta dele no Fundágua, então esse dinheiro arrecadado na bacia, por exemplo, do Jucu, né? Esse dinheiro ele vai para a conta do CBH do Jucu lá no Fundágua. Aí vai para o Fundágua e esse dinheiro depois ele sai do Fundágua por meio de um plano de investimento, projeto. É aprovado dentro do Fundágua esse plano. Aprovado pelos membros de comitê, aí encaminhado para a agência de bacia, aí o dinheiro sai da conta do Fundágua para ir executando aquilo que está previsto naquele plano de investimento, que são os projetos que o comitê Só para ficar mais claro aqui, o comitê de bacia que apresenta o plano para o Fundágua? O comitê, existe uma coisa, na cobrança, para operacionalizar a cobrança, há necessidade de uma agência de bacia. No caso, para o Jucu, a AGE está fazendo o papel de agência de bacia temporária. Porque depois você contrata uma agência delegatária, né? E aí, mas nesse momento, o que a AGE fez? Discutiu com o comitê, sentou com o comitê, criou o plano de investimento e agora, assim que tiver tudo pactuado, tudo certo, é a execução desse plano que vai ter ali um período de desembolso financeiro para executar aquelas ações que estão previstas no plano. No caso de uma agência delegatária, vai ser mesmo esse caminho. Né? A agência delegatária, junto com o comitê, vai definir as ações, os planos, o que vão fazer, e aquele pacote de recurso que está arrecadando, o que dá para a gente fazer a curto, médio, longo prazo, e vai ser aprovado, aí esse dinheiro vai sair do Fundágua, que o Fundágua, na verdade, a conta está lá, ele é coordenado pela SEAMA. Aí esse dinheiro é repassado para essa agência delegatária, que passa pela AGE também, o projeto para a AGE, que vai fazer a fiscalização, né, dessa delegatária, e aí toca-se os projetos pactuados ali com o comitê e de acordo com o montante de recurso. Né? Que também o dinheiro de cobrança não é um dinheiro tão alto, por isso que é importante, quando a gente tiver uma agência delegatária lá na frente, que seja uma agência delegatária que também não vive só para a parte administrativa, com o recurso da cobrança, executando só aquilo com aquele dinheiro, que ela também busque parcerias, outros projetos, para outras fontes de renda também, para executar alguma ação também de interesse lá na bacia. Né? Ok. Tá, então, os instrumentos, praticamente todos estão prontos. Em termos de atendimento da meta do Progestão, né, melhorias, né, que a gente encaminha no relatório de gestão, a execução de novas normas, né, de normas legais. Então, nesse sentido, a gente teve um avanço aí, muito bom, porque a gente conseguiu, através até com o apoio dessa Casa de Leis, né, a aprovação, né, da Lei 11.235, que é a política de fiscalização do uso dos recursos hídricos da AGE, que a AGE foi criada em 2013, mas a gente apesar da nossa lei de criação da AGE falar da nossa possibilidade da fiscalização, exercer a atividade de fiscalização, a gente não tinha uma lei que definia
as diretrizes de fiscalização, poder de polícia administrativa da AGE e as dosimetrias previstas para em caso de infrações no que tange a política de recursos hídricos. Então, a Lei 11.235, ela trouxe essa diretriz e hoje a AGE consegue atuar em plenitude na fiscalização. No passado, a gente atendia uma denúncia, uma solicitação, mas só conseguia fazer um relatório e ia para o Ministério Público, e aí dali no desenrolar a gente não tinha uma condição melhor de emitir, quando necessário, um auto de infração, essas coisas aí que algum caso necessita. E também a Lei Complementar 912, que estabeleceu a política de fiscalização de segurança de barragem no Estado. Então, são dois avanços muito importantes que nós tivemos em termos de normas legais, né, que aconteceu há pouco tempo aí, que, graças a esse avanço, eles dão uma condição melhor da AGE fazer a sua gestão de recursos hídricos. Bem, na questão do programa de monitoramento de águas interiores, a AGE é responsável por executar o programa de monitoramento de águas interiores, né? E também por estabelecer o índice de qualidade da água, que é o IQA. Então, a AGE monitora 30 parâmetros para elaborar o índice de qualidade da água, que é o IQA. Hoje, a gente monitorava 84 pontos e, atualmente, nós estamos monitorando 100 pontos de monitoramento. É só para quem tiver interesse, quiser acessar, pode acessar pela internet, entrar na página da AGE, na aba lá Quali Rios. Na Quali Rios, vocês conseguem acessar o Quali Água, que é onde tem o índice de qualidade da água, onde tem todas as informações de todas as bacias nos pontos que a AGE faz o monitoramento da qualidade da água. Como resultado desse monitoramento, nós temos que praticamente 80% dos nossos os rios principais que a gente monitora, dos principais rios monitorados pela AGE, está uma faixa de 80%, então qualidade média a boa, né? E 1% a qualidade mais crítica, né, que é a faixa vermelha ali do quadrinho, e mais ou menos 2% na faixa de excelente. Então, esses dados também têm um boletim de monitoramento, que aí vocês conseguem acompanhar. Então, esse é um avanço que a gente conseguiu, que a gente pretende mais no futuro, conectar melhor, né, Giza, o enquadramento dos corpos d'água com o nosso monitoramento. Aí a gente já inseriu uns pontos do enquadramento para fazer o monitoramento, mas a gente quer inserir mais pontos de enquadramento. Esse monitoramento, ele tem, a gente realiza uma parte, a equipe da AGE realiza as coletas das amostras definida nesses pontos que a gente tem, nesses 100 pontos. Nós realizamos 4 campanhas anuais, por periodicidade trimestrais, né? E as coletas realizadas pela equipe técnica da AGE, que realiza a coleta e encaminha para um laboratório, para o laboratório fazer a análise. 30 parâmetros, mais ou menos. Está lá no site, você pode entrar que você vai ver os parâmetros, lá tem uma planilha que você vai andar na horizontal, aí você vai vendo os parâmetros, você pode clicar no fósforo, por exemplo, e ver como está, nitrogênio, cloriformes, aí você consegue acompanhar. Você me dá licença só Sim. Um minutinho, por gentileza? Presidente, eu, como já havia anunciado, eu tenho uma outra reunião. Eu queria fazer aqui um requerimento verbal e, em seguida, a assessoria vai encaminhar o requerimento escrito para a comissão,
Nós havíamos já aprovado nessa comissão uma itinerância nos comitês das bacias, para que a gente pudesse discutir em loco as questões ali encontradas. Como não evoluiu em tempo hábil nas conversas com a AGER, eu aqui requeiro uma reunião que pode ser extraordinária, fica a critério aí da presidência, nessa comissão, com os 13 comitês de bacia e a AGER, para que a gente discuta aquilo que se pretendia fazer. Não é a mesma coisa, mas que a gente possa discutir essa pauta que nós já havíamos aqui aprovado anteriormente. Então, eu faço aqui esse requerimento, desculpa interromper sua fala, mas é que meu horário aqui está vencendo. Ok, deputada, vamos já pedir à Secretaria da Comissão para a gente já marcar essa data também, tá bom? Tá, e eu infelizmente, vou pedir licença, vou ter que sair, mas a nossa assessoria continua a acompanhar a reunião. Tenho compromisso com você, tá, Moreski? Obrigado, querido. Só uma pergunta, aproveitando que a gente teve essa parada. Você falou que já nos enquadramentos já tem previsões de onde deveriam ser monitorados, que ainda não são monitorados. Isso ampliaria muito desses 100 pontos? Amplia que a gente tem uma gama grande de pontos que foram modelados lá no âmbito do enquadramento, né, aumenta, né, e aí a gente está vendo, né, estudando na AGE, como a gente inserir, já tem um ponto ou outro aqui nesse monitoramento, a gente conseguiu ajustar um ponto ou outro para aquele ponto que foi enquadrado, e aí a gente quer trabalhar os demais pontos, né. Vocês sabem mais ou menos quantos a mais precisaria? Vai dar um número, assim, de cabeça, assim, eu não consigo falar, mas vai dar um número quase igual a esses 100... Mais 100 pontos, mais ou menos. Mais que a gente vai ter de inserir para realizar o monitoramento. Todo o enquadramento. O que a gente está fazendo, assim, a gente tem uma expectativa de fazer uma parceria com o laboratório de monitoramento lá no CEPID, né, que é o LACAR, para a gente ver uma possibilidade de a gente trabalhar o nosso monitoramento de qualidade lá naquele laboratório lá no CEPID. Aí a gente vai ter uma capilaridade maior, porque é um laboratório público, né, digamos assim, o LACAR, e aí a gente consegue ter mais capilaridade para o monitoramento, que aí a gente vai depender mais da nossa mão de obra que o CEPID tem, o LACAR tem, e os reagentes, os equipamentos, aí eu acho que a gente consegue avançar com mais tranquilidade, sem, assim, que isso necessita de recursos também, né? Então, a gente, conseguindo uma parceria com o LACAR, que a gente já tem um acordo de cooperação que envolve a SECT, e a gente avançando nessa linha, a gente vai conseguir fazer mais parâmetros, eu vou falar parâmetros ambientais, mas na linha mais parâmetros envolvido no monitoramento de recursos hídricos. Esses 100 pontos, eles têm qual periodicidade ou é tempo real? A análise? Não, a análise a gente faz a coleta de forma trimestral. Trimestral. Né? Tanto a gente está entrando agora em outubro na última campanha. Aí a gente volta a primeira campanha lá no início do ano de novo, aí vai. São 3 campanhas de forma trimestrais durante o ano. Okay. Né? E o técnico da AGE coleta, a gente encaminha para o laboratório faz a análise, volta para a AGE, a gente olha como está aquelas análises, jogamos no nosso índice de qualidade da água, que é o gráfico que está aí, e vamos acompanhando ali. E agora a gente como elabora o boletim de qualidade da água, que a gente deve soltar ele já até o fim desse mês, eu acredito, e aí ali tem todas as informações para a pessoa consultar. Ok, pode ficar à vontade. Em termos de monitoramento hidrológico, né, como eu falei, né, nós estamos novo normal,
a gente tinha apenas 5 estações de monitoramento hidrológico. Esse monitoramento nosso monitoramento, cada estação ali ela tem um sensor, né? Esse sensor ele leva, por meio de uma tubulação, o sensor até lá no curso d'água, e essa estação ela tem a capacidade de monitorar a vazão desse curso d'água. Obviamente, ela monitora a cota, né? A cota que está ali, e por meio de cota e chuva a gente consegue estabelecer a vazão daquele curso d'água. Então, o objetivo é a gente fazer o monitoramento hidrológico. Então, hoje nós temos 28 estações instaladas que estão com os dados transmitindo, para aí, com base nessa estação, a gente consegue trabalhar o monitoramento. Aí, sim, com esses dados, a gente consegue ter a informação em tempo real. Nós estamos fazendo um processo de revisão da nossa rede, com apoio do governo do Estado. Nós conseguimos contratar o CIMEPAR, que é uma empresa lá do Paraná, que ela está fazendo um trabalho de aprimoramento da nossa rede de monitoramento hidrológico, aonde está indo na nossa rede, revisando, ajustando algumas estações que não tinham os dados transmitindo. Então, está dando essa recuperação, melhoria na nossa rede. E aí, eu acho que mais até agora, o fim do ano, a gente vai estar com todas essas 28 estações, os dados transmitindo. A gente já está com boa parte transmitindo. Além disso, o CIMEPAR vai fazer um painel, né, pelo menos enquanto está no contrato, de transmissão dessas informações. Mas adianto que lá no Hidro.ag a gente também já está evoluindo para a gente também não ficar só com o CIMEPAR, a gente está construindo a nossa página de monitoramento hidrológico também. Então, isso é importante, essas estações, porque, devido aos eventos extremos que a gente vem enfrentando, de seca e chuva intensa, né, tá certo que as estações têm curso d'água que a gente não é indicado a gente instalar a estação, porque seca, né, Giza? Então, se secou, cessou, é estragado, não mede nada. Então, o ideal ali seria a régua linimétrica, né, para medir o nível do curso d'água. Mas essas estações, esses dados, eles vão para a GE, eles são trabalhados, e sendo trabalhado com ele, a gente pode fazer o monitoramento dessa vazão e dar aqueles starts, né, de quando o nível da água pode chegar no nível que pode causar uma inundação, né, uma informação. Depois vocês vão ver ali o SARI. O SARI é uma ferramenta que usa dados de estação, que ele alerta os moradores de Cachoeiro de Itapimirim sobre o risco ou não de inundação. Opa, está aqui. Aí é um detalhe que em termos de gestão, a evolução, né, de atendimento aos usuários de recursos hídricos no Estado. Não sei se todo mundo consegue ver, mas, em média, eu coloquei ali de 2019 para cá, né, que pegamos principalmente essa atual gestão, né? Mas de 2019 para cá, nós emitimos, em média, 325 portarias de outorga, né? E de declaração de uso dos recursos hídricos, 4.343. Eu estou falando aqui que eu não estou vendo o número lá, mas E de declaração de uso de água subterrânea, eu acho que 1.000 e poucas. E aí, se a gente fazer um comparativo de atendimento a usuários de recursos hídricos, só em 2025 nós atendemos 10.600 usuários, se considerar as 319 portarias de outorga que a gente emitiu até hoje, né, ainda tem chegar ao fim do ano, e as 9.400 declarações de uso e 945 declarações de uso de água subterrânea, nós já atendemos 10.600 usuários. Que o nosso serviço não é só isso, né? A gente atende denúncia, atende
emite ofício, mas, assim, falando naquele documento que dá a segurança para o usuário fazer o uso da água, a gente atendeu esses 10 mil usuários, que dá uma média de atendimento de 6.400 usuários, você pegando só a média de portaria de outorga emitida, de declaração de uso e água subterrânea. Então, é um atendimento assim, que a equipe faz, assim, muito. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade, né, de mão de obra, estamos melhorando a equipe, o governador autorizou 2 concursos de DT, designação de servidores lá, então nós já estamos indo para a AGE, estamos investindo em tecnologia da informação, e a gente acredita que esses números, principalmente de portaria de outorga, que essas declarações mesmo, depois a gente, espero que já o ano que vem, a gente vem falar aqui, emitimos 5.000 portarias de outorga. Então, a gente a expectativa é essa evolução. Porque a gente está investindo, como eu falei, em sistemas de informação, né, que hoje é importante, com o apoio do governo do Estado na estruturação da AGE. A gente conseguiu contratar lá na AGE nós estamos com a equipe de 4 técnico da informação, né? Profissional de nível superior da tecnologia da informação, né? 4 técnicos, né? E esses servidores, nós temos o compromisso de entregar, né, um sistema de informação e de suporte à decisão para a AGE. E esse compromisso, a gente está perto dele findar, que a gente está desenvolvendo lá o hidro.age. O hidro.age será o novo portal da AGE de requerimento, porque, Gandini, hoje o requerente de outorga, ele entra numa plataforma, quando é irrigação, no requerimento online. Quando é diluição de efluente, ele manda um e-mail, e aí que a gente abre o processo lá. Quando é água subterrânea, aí tem a declaração lá. Então, você tem 3 portas de entrada. Isso gera uma dificuldade quando a gente tem que ver esses dados, integrar. Então, a gente está criando o hidro.age. Ele será a porta única de entrada na AGE para água superficial e subterrânea, lançamento de efluentes. E esse sistema ele vai ter o suporte de decisão, porque ele vai automatizar a emissão da portaria de outorga em alguns níveis, né? Então, com essa automatização, a gente vai responder muito mais rápido os processos de requerimento de outorga, né? Aquele caso que não passar no filtro da automatização, vai para o técnico fazer uma análise ali, se considerar por que não passou. Além do hidro.age, a gente vai ter o sistema de monitoramento hidrológico, que é aquele quadro da direita lá em cima, já tem uns pontos verdes lá, mais escuro, né? Que é onde são as nossas estações de monitoramento hidrológico, onde elas estão, os dados, como que estão. E embaixo já é o novo IQA que vai ter, né? O IQA que vocês acessaram aí no futuro, vocês vão estar acessando no hidro.age. Aquela aba ali da esquerda por baixo, ela é uma página que vai ser estritamente para os comitês de bacias. Se eu não estou enganado ali, eu não sei se é o Santa Maria da Vitória que está, né? E aí todos os comitês de bacias vão ter sua aba com todos os documentos que ele tem, vai consultar, vai estar ali nessa aba de forma transparente. Além de outras informações que vão estar lá, vão estar no site também, fiscalização do uso, segurança de barragens. Então, o objetivo nessa melhoria, a gente tem uma expectativa de entregar essa ferramenta até o fim do ano, né? E aí a gente acredita que isso vai ser levar a AGE para outro patamar de análise,
dos seus requerimentos que entram na AGE, e além também da transparência das informações, que você vai clicar, você vai conseguir ver, mexer, saber como que está a qualidade da água, as estações que estão transmitindo, o documento do comitê, fiscalização, segurança e barragem. Então, a gente vai ter uma transparência melhor das informações, porque como a gente lá atrás trabalhava muito com processo e papel, na pandemia a gente evoluiu um pouco, né, tivemos de evoluir forçadamente, e hoje, pelo menos eu acredito, e a diretoria lá também acredita, que a gente tem que avançar em sistema de informação. Hoje a gente tem a inteligência artificial, então a gente tem que trabalhar com IA generativa, né, para a gente evoluir, né, usar a tecnologia ao nosso favor e para a gente responder e dar uma satisfação melhor aos nossos usuários de recursos hídricos e prover aos capixabas segurança hídrica também. Para frente. Aí também continua o investimento em tecnologia. O SARI ali é o sistema de monitoramento que a gente usa, né? A gente elaborou o SARI para Cachoeira e Itapemirim, monitoramento do rio Itapemirim. Então, o SARI lá em Itapemirim, ele tem a condição de prever que a bacia do rio Itapemirim, né, quem conhece, nasce lá no Alto Caparaó e vem descendo, aí forma o rio Itapemirim ali, e vai desaguar lá no município de Itapemirim, né? E aí, o Cachoeiro Itapemirim, ele sofre com esse aumento dessas águas lá dentro de Cachoeiro. Então, nós, com dados de estações, nós desenvolvemos SARI, e o SARI consegue prever a chegada da água em Cachoeiro Itapemirim em até 12 horas. Então, ele, junto com outras informações de precipitação, conhecimento local lá no município de Cachoeiro Itapemirim, a prefeitura, a defesa civil, consegue fazer uma tomada de decisão. Não é só o SARI para tomar decisão. A água vai subir e abaixar. Ele ajuda com outros elementos a tomada de decisão. Estamos elaborando um para Itapaboana, que também sofreu demais para enchente. Para Mimoso e outros 5 municípios, a gente está prevendo isso junto ao contrato do CIMEPAR, né, lá. Mas a AGE não está parada, ela está movimentando e elaborando também. O Hidro.AGE, o Hidro-ES, né, que é um aplicativo lá de monitoramento do Rio Santa Maria da Vitória, que prevê, contrário do SARI, ele prevê a vazão baixa, né, a seca no rio em até 7 dias. Então, é um aplicativo que foi feito em parceria com o Ministério Público, com a UFES, com o CAOA, e aí é um aplicativo que está lá, quem quiser baixar, está lá na Play Store para Android e iPhone, né? Pode usar para acompanhar. E ali também investimos em tecnologia, a gente tem uma ferramenta na AGE onde a gente trabalha a simulação de reservatórios, né? Então, como a AGE tem uma competência no planejamento de obras de infraestrutura hídrica também, a gente tem a capacidade hoje de pegar uma seção de um curso d'água e ali a gente simular um reservatório que tem a capacidade de regularização da vazão, que pode ser utilizado para uso múltiplos, né? Para abastecimento ou todos os usos que a água precisa ter. Então, esse simulador, ele nos ajuda muito, a gente está aprimorando ele também, de forma que ele fique mais dinâmico. A exemplo, deputado, lá para Mimoso, né, já ouviu falar, a gente simulou lá, a pedido do governador, né, preocupado com aquela catástrofe que deu lá em Mimoso. Nós simulamos 2 barragens para ajudar na mitigação do impacto de futuras inundações no município. Então, são essas 2 barragens que estão ali na imagem debaixo do aplicativo.
uma de 600 mil metros cúbicos e outra, se eu não estou enganado, 2.500 metros cúbicos. E essas barragens estão em fase de elaboração do anteprojeto. Assim que for entregue, a expectativa é de contratar o projeto básico, executivo e obra. E, obviamente, é uma obra que não é construída da noite por dia, né? Vai demorar um período de 2 a 3 anos para ela estar pronta, mas, no futuro, essa barragem é uma barragem seca, né? A ideia é que ela só passe a vazão residual do curso d'água. Então, ela para controle de inundação mesmo, de cheia, né? E ela vai ter água assim, quando dá uma chuva forte, aí ela vai reservar e essa água vai saindo. Então, ela vai diminuir o impacto da inundação no município de Mimoso. Então, é uma experiência pioneira no estado do Espírito Santo. Nós vimos esses modelos também fora do estado, né? E aí conseguimos simular, aí não é o simulador que fala, faz a barragem aqui, ele mostra. Mas a equipe técnica, depois de quem vai fazer o projeto, topografia, a sondagem, vai no local, confere se a barragem vai ser daquele tamanho mesmo, se é nesse ponto mesmo, ou se eu subo um pouquinho para lá, se eu aumento a largura do maciço. Então, o simulador, ele te mostra, mas tem que toda a equipe técnica qualificada lá. Então, esse é um fator aí que está bem adiantado lá, né? Então, são um avanço, né, na tecnologia que a gente conseguiu evoluir. Tá, e investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né? A AGEA também trabalha com pesquisa e desenvolvimento. Nós temos o projeto aí que até finalizou agora, que é o Água na Medida. O Água na Medida, ele traz a condição do usuário lá, do agricultor, ele usar a tecnologia, né, e a prática dele na lida da terra também no dia a dia. Então, ele usa a tecnologia com essa prática e faz com que o agricultor ele consiga manejar adequadamente a sua irrigação, sabendo quando e quanto ele precisa irrigar. E isso promove o uso racional da água na propriedade, né? E o outro projeto já é o programa de conservação e revitalização de bacias hidrográficas, que é o ProBacias. O ProBacias, a gente está com 3 unidades lá no sul do estado, né, que pega a bacia Cachoeira, Itapemirim, Vargem Alta e Muqui. Esse projeto está caminhando para a fase final dele, termina no segundo semestre do ano que vem. Então, a gente já agora com ele está indo para a fase final. É um projeto que ele traz as medidas de reservação de água na propriedade, né, e melhoria das estradas vicinais. Então, ele promove a construção de barraginhas, né, caixa seca e cordão de infiltração, o objetivo que essa água fique reservada ali na propriedade. A caixa seca é justamente para a melhoria da estrada, evitar, né, que o desmoronamento ou essa água cause aquelas erosões na estrada e, no fim, isso tudo vai provocar o assoreamento do rio, né? E o saneamento rural, que nesse projeto ele prevê que aquelas residências, a gente trabalha numa microbacia, que se tem X residências, essas propriedades, e nessa propriedade ou nessa residência que tem uma fossa tradicional, né, aquela fossa que vai contaminar o lençol freático, a gente substitui essa fossa por um sistema de biodigestor, né? Aí evita a contaminação ali e ainda realizamos o monitoramento de qualidade naquele curso d'água que recebeu o ProBacias.
A capacitação dos agricultores, a gente capacita porque é necessário que ele aprenda depois a manejar aquele biodigestor, que não tem dificuldade, só para fazer a limpeza, e a capacitação lá daqueles maquinários, né, aquele operador de máquinas, eles que vão fazer as barraginhas, a caixa seca, que geralmente é um operador que é servidor, funcionário de uma prefeitura. Então, a gente também promove essa capacitação para justamente a barraginha, a caixa seca, sair conforme a técnica recomendada pela AGE. Também não está aí, mas a gente deve lançar em breve, é o novo portal do sistema de monitoramento dos planos de bacias, né, que é o Cisplan, né. Talvez até em breve, a médio prazo, a gente deve lançar ele, que eu acredito que deve ser em março do ano que vem. Bem, temos também, quase chegando ao fim, né, o programa Águas e Paisagem 2. Esse programa é um contrato de empréstimo que o governo do Estado fez com o Banco Mundial. Ele é um investimento de 450 milhões, que é com recurso do Banco Mundial, e 150 milhões, que é a contrapartida do governo do Estado. É um programa que ele vem com o objetivo de aprimorar e qualificar a gestão de recursos hídricos e capacitar e dar condições do Estado realizar o enfrentamento aos eventos extremos, principalmente seca e inundação, e promover maior resiliência, né, nessas áreas mais vulneráveis, né? E nós temos vários componentes ali, que são componentes de recursos hídricos, né, que aonde essas componentes, que é subcomponente 1, componente 1 e 2 e 3, as componentes elas estão muito em volta. Esse projeto, diferente do Águas Capixaba 1, para quem conheceu, foi muito mais saneamento, e esse é muito mais gestão de recursos hídricos e enfrentamento aos eventos extremos. Nós temos nesse projeto, nas componentes da AGE, onde a gente vai ter em breve alguns estudos e projetos muito importantes para a AGE, que é o estudo de regionalização de vazão. Quem é da CESAM aí sabe que a gente tem a nossa vazão outorgada, que a gente tem essa nota técnica já tem alguns anos, então há uma necessidade da gente atualizar as vazões do curso d'água, porque depois que a gente elaborou essa nota técnica, se eu não estou enganado, lá em 2009, caiu de novo. A gente já passou por alguns eventos extremos, que é seca demais e chuva demais, então os nossos cursos d'água foi alterado. Então, essa regionalização de vazão, ela atualiza as vazões do curso d'água e dá uma condição mais satisfatória também para a gente outorgar. A gente também vai ter o estudo hidrogeológico, que a gente, com isso, a gente vai ter a condição de ver o potencial do hidrológico do Estado do Espírito Santo em uma condição também melhor para a gente outorgar o uso dessa água subterrânea, que é um recurso muito estratégico para todos nós capixabas, né? E vamos ter também a elaboração de um plano de seca, convivência e enfrentamento à seca no Estado do Espírito Santo, né, que é importante, que são eventos que rotineiramente acontecem. Esse ano, apesar da gente teve um inverno um pouquinho mais frio e úmido, né, e a chuva está caindo assim, mas no norte ela está caindo pouco, mas a gente teve, em comparação ao ano passado, já um pouco melhor do que... esse ano um pouco melhor do que o ano passado, mas a gente tem que ter
de forma estratégica para trabalhar e conviver e enfrentar essa seca. Além também vão ter um plano de inundação que ele vai estar previsto nas bacias do sul do estado lá. Ao fato disso, nós temos uma componente, que é a componente 3 ali, a gente está elaborando com o consultor que a gente contratou do Banco Mundial, o plano de enfrentamento à inundação na bacia do Benevente. É Benevente e Novo? Município de Alfredo Chaves e o município de Inconha. Então, a gente já estamos com esse TR praticamente finalizado, quase finalizado na parte da escrita da AGE. Nós encaminhamos para o Banco Mundial, ele aprova, encaminhamos, discutimos com o DR também, porque quem vai executar obras depois vai ser o DR. Então, a gente tem que estar bem alinhado, porque não adianta fazer um estudo, toma aí, e aí eu não concordo com ele, e depois não é executado. Então, tem que ter esse alinhamento, muito bem feito, essa integração, para aquilo seja efetivo e consiga ser realizado. Bem, o que tinha de apresentar em gestão de recursos hídricos, em relatório de gestão, obviamente a gente tem mais coisas para ser apresentada, mas de formas principais, né, são esses temas que a AGE tem buscado avançar na melhoria do atendimento, e a gente acredita também, com esse sistema Hidro.age, a gente vai conseguir atender melhor nossos usuários de recursos hídricos e dar transparência da informação, resposta mais rápida, de forma que a gente consiga ter uma condição mais satisfatória de melhorar e aprimorar a nossa atuação na gestão de recursos hídricos, né? O que eu tinha para falar era isso, né? Com isso eu encerro a minha apresentação e coloco à disposição de algumas perguntas, aí, se porventura tiver. Obrigado, primeiro, pela apresentação. Nos deu uma noção. A gente, na última reunião que teve aqui, a gente até conversou um pouquinho com... Foi o Fábio que veio, né? Fábio Anert, na última apresentação, acho que do relatório, foi ele. Junto, eu não sei se vocês estavam aqui. Estava, né? Mas a gente, em algumas reuniões de comitê de bacia, a gente realmente questionou, porque tem muito estudo, muito plano, muito, né? E tinha pouca execução e ações efetivas do ponto de vista... A gente tem um arcabouço gigantesco, pelo que eu vi, de informações que você mesmo falou que em algum momento estavam muito desconexas, né? E agora a TI está tentando, até para que a gente possa fazer uma análise de ações mais claras, né? Fico feliz que está avançando em alguns aspectos, né? Na execução mesmo, né? Porque a gente percebe que precisa avançar. Nós estamos, como você falou, ano passado foi um ano difícil para o norte do estado, de secas, né, fortes, né, a gente rodando os municípios, inclusive tivemos que ter intervenções das empresas de saneamento procurando poço para abastecer bairros inteiros, né? Então é um desafio realmente a gente avançar nessa política pública. Eu queria só deixar uma pergunta, depois eu vou passar. A Mauressa se inscreveu, mas alguém quiser se inscrever, fica à vontade. Em relação à outorga no município da Serra, que tinha sido feito um pedido de outorga para os efluentes. Isso avançou lá, agora tem uma discussão do emissário, essa discussão do emissário passa por vocês ou não? Enfim, eu não sei, essa é uma pergunta específica, porque é uma coisa que a gente tem tentado acompanhar aqui, e eu falo que esse contrato da Serra foi tipo o da BR-101, que você contratou sem ter o plano antes. Você contrata uma empresa de saneamento, no contrato está escrito que você tem que fazer tantas ETs, e aí depois a AGE, que é uma empresa do Estado também,
fala que não pode jogar o efluente no rio. De forma correta, porque fizeram análise e viram que não pode. Só que por que isso não foi visto antes de se contratar a empresa? Porque é muito cômodo para a empresa ficar 10 anos sem fazer as ETs, sem aplicar um recurso em resolver a questão do saneamento na Cidade da Serra. Nós estamos lá com a Cidade da Serra praticamente toda coberta de redes, mas com tratamento totalmente ineficiente, sendo lançado, inclusive hoje, nos córregos, de forma ineficiente e poluindo tudo. Né? Então, assim, a informação é que a AGE realmente não deu a outorga para fazer os efluentes serem lançados novamente, mas estão sendo lançados hoje, pelas poucas ETs que existem. Poucas não, né? Tem muitas, né? Eles vão diminuir e melhorar a eficiência. De 22 vai para, acho que 6, alguma coisa assim. Iria, né? Porque não tem essa... E agora está sendo discutido o emissário. Só que o que indigna a gente é que essa discussão tem 10 anos. 10 anos. Né? É não. Eu falei isso com o IBAMA na época da 101. Eu falei, gente, vocês têm que falar não. Se é não, para a gente buscar outra alternativa. Porque vocês ficam, buscam alternativa locacional para fazer a estrada no trecho norte. Aí fica fazendo projeto, discutindo projeto, e não resolve o problema. Enquanto isso, nosso esgoto, aí eu já fazendo analogia, voltando para... O esgoto está sendo lançado nos córregos da Serra. Todos os córregos da Serra estão poluídos. Todos os córregos, eu posso afirmar hoje, todos os córregos da Serra estão poluídos. Ah, não pode lançar no efluente. Poxa, essa é a solução mais simples que a gente poderia ter. Como é governo, tudo é governo, Cesan, a empresa do governo estadual, que contratou uma PPP. A AGE é uma empresa, um órgão do governo estadual. A gente precisa chegar numa solução para a gente achar um caminho. A minha pergunta é, a questão do emissário, ela é analisada por vocês ou não? Essa é uma das perguntas. O emissário, pelo que a gente percebe, né, é uma das soluções muito possíveis lá na Serra, não só na Serra, em outros municípios também, né, que são banhados pelo litoral, que o nosso curso d'água, né, a população cresceu demais. Então, a vazão de lançamento de efluente é muito alta, essa carga é muito alta. Então, a capacidade de diluir esses efluentes diminui bastante, aonde entra aquilo que não dá para outorgar, né, porque eu quero outorgar 100 litros por segundo de diluição de efluente, o custo da água só tem capacidade para 80. Então, para essa alternativa, eu tenho que diminuir minha carga orgânica ou a vazão de lançamento, ou os dois. Aí, muitas vezes, num bairro superpopuloso, no município, você não vai conseguir fazer nenhuma das duas soluções. Né? A tecnologia usada, as eficiências de algumas estações, elas já são altas, mas mesmo assim não consegue atender a capacidade de diluir esse efluente naquele curso d'água, porque tem uma vazão muito reduzida. Então, o emissário, nesse município, ele pode ser uma das soluções, né, que possibilite as estações receber essa carga orgânica e ser lançado no emissário. O emissário, ele é uma estrutura muito voltada no âmbito do licenciamento. A princípio, a AGE não faz nenhuma análise ambiental para o emissário, pode ser que seja consultada lá na frente de alguma informação no que tange a recursos hídricos, mas é provável que a gente não faça análise desse emissário. Mas a gente já colocamos à disposição lá da prefeitura, das empresas, que a gente até tem interesse de participar da discussão, porque isso vai nos dar um alento enorme na análise de diluição de efluentes lá no município da Serra. Né? Aí tem que avaliar todos os impactos, como que isso vai ser, todos os estudos necessários, e o órgão competente certamente o fará. Por parte da empresa que é Ambiental Serra, né? Ou Serra Ambiental. A EGE. Por parte da empresa, teve algum novo pedido de estudo ou são aqueles que foram negados pela AGE?
Não, a gente, deputado, com essa estruturação da AGE, a gente criou até uma estrutura na AGE, que é uma coordenação de saneamento e obras públicas, justamente para a gente, porque os processos de saneamento, ele misturava com aquele bolo de usos múltiplos da água, então isso causava até um atraso. Você tem um mundo de processo ali, e nesse mundo de processo tem o saneamento. Saneamento, a gente entende, né, que saneamento também ele tem a questão de saúde pública, né? E aí esses processos ficam ali nessa mesma caixinha, nesse bolo, aí para analisar gera-se a dificuldade, que a gente analisa por quem chegou primeiro, a gente vai analisando aquilo que são as demandas, né? Tem toda uma caixinha. Então, a gente, com a criação dessa coordenação, esse processo está sendo analisado pela coordenação de saneamento, que, a princípio, a gente tem tido uma boa resposta. Então, não chegou para a gente empresa igual a Egea, ou a Cesan, ou outra empresa, assim, reclamando de requerimento. A gente tem uma parceria até boa com essas empresas, reunimos e as necessidades nós vamos respondendo o mais rápido possível para justamente a gente dar essa resposta rápida. Pode ser que em um ou outro processo pode estar agarrado, mas com essa coordenação, o que a gente não tem recebido assim, reclamação. Não, mas minha pergunta é só se daqueles... Porque foi solicitado para fazer essas novas estações, que se pudesse lançar nos cursos hídricos, tanto, tal. Isso foi negado, a AGE falou, é impossível essa quantidade no curso hídrico. Então, aí eles suspenderam, não construíram as novas estações. Houve alguma ação após isso para tentar aprovar algum outro modelo, ou com mais estações, ou com menos estações, enfim? Não para a gente, porque a gente até está discutindo lá na AGE um outro procedimento para outorga de saneamento, para justamente a gente conseguir avançar nas análises mais rapidamente, porque o processo hoje, quando ele tem um indeferimento, né, ele aí vai para o comitê que tem que discutir aquilo que eu já expliquei numa reunião passada. Então, quando a gente indefere um lançamento de efluente, que o curso d'água não tem a capacidade, aí vai para o comitê definir metas progressivas junto com a empresa e tal. Isso gera assim, uma demanda grande para o comitê e uma dificuldade, né? Então, a gente está tentando analisar isso e aprimorar esse procedimento de forma que a gente, nesses casos, a gente dê uma resposta mais rápida se dessa outorga ou não, e com a anuência ali, com ciência ali do comitê de bacia. Então, é uma expectativa que a gente tem. Mas, por enquanto, a gente não tem recebido nenhuma demanda assim, tão específica das empresas. Tem chegado lá, reúne direto com a nossa equipe de saneamento, e a equipe de saneamento tem prontamente respondendo rápido. Obviamente, quando é não, né, infelizmente, aí tem que fazer aqueles ajustes que é a complementação de informação, ou diminuir a vazão ou a carga orgânica para poder ser passivo de ser outorgado. E investir também, né, que a gente tem que avançar no reuso. No reuso ele é muito importante aí acontecer. A gente sabe que nem sempre é possível você levar o efluente de um ponto para outro, mas o reuso é uma alternativa importante. Ok, vou passar a palavra ao Moreski. Nosso bom dia a todos, cumprimentamos a todos em nome do senhor Fábio Arnetti, que infelizmente não nos privilegiou com sua presença na reunião de hoje, uma reunião que destaco ser de importância fundamental. Os sistemas de alterações climáticas em nível mundial estão muito fortes e os recursos hídricos... Desculpa, eu não tinha visto a deputada Camila, agora que eu vi. Senta aqui com a gente. Desculpa, eu realmente não tinha visto. Então, o recurso hídrico é uma coisa fundamental e nós estamos tendo no Estado, em ciclos, problemas gravíssimos. Então, Juntos SOS Espírito Santo Ambiental
teve cadeira no SER, no segundo ciclo. Hoje nós temos assento no Comitê de Bacias do Rio Santa Maria da Vitória. E queríamos fazer algumas colocações gerais sobre a atuação da AGER. Primeiro, a Lei do Consumidor diz responsabilidade solidária de fornecedores. Todos os fornecedores de uma mesma cadeia de consumo são responsáveis junto por serviços e defeitos ou vícios e defeitos em produtos e serviços. Então, a AGER tem sua responsabilidade compartilhada com as águas fornecidas pela CESAM. Quando éramos membros do Conselho do SER, tivemos sérios problemas na Serra com águas contaminadas por poliuretanos, produtos cancerígenos, e fizemos a seguinte pergunta: qual seria a ação da AGER? A resposta recebida naquela época, que a AGER não tem ação sobre águas fornecidas aos consumidores da CESAM. Não sei se hoje mudou, mas essa foi a resposta que recebemos naquele tempo. Hoje também queremos fazer um comentário, não sei se os senhores, acho que as pessoas que são ligadas a recursos hídricos, viram um vídeo de um especialista falando sobre o saneamento básico no Brasil. O que é o saneamento básico no Brasil? É simplesmente o básico que vem se fazendo há décadas. E esse básico, hoje, não atende mais às necessidades de garantia de saúde e qualidade da população. O deputado já escutou muitas vezes aqui nessa reunião comitês de bacias reclamando sobre os hormônios na presença da água das bacias. Tá? Resíduos de medicamentos estão nas bacias. Hoje, um problema mundial são os microplásticos. As águas do mundo estão tomadas por microplásticos. Os nossos organismos estão tomados por microplásticos. Aí escuto a AGER falar em IQA, 30 itens analisados. Aí já fica a primeira pergunta: são analisados hormônios? São analisados resíduos de medicamentos? São analisados microplásticos na definição do IQA? Segundo, outra coisa que nós temos, como já falei, os ciclos de seca no Estado. Quando esses ciclos de seca aparecem, como no último nós escutamos, o governo do Estado está contratando empresa para implantação de dessalinização no Estado do Espírito Santo. Vai fazer leilão. A chuva veio. Alguém ouviu falar mais alguma coisa nisso? Mas na próxima seca, todos vão ouvir. Governo vai lançar leilão para dessalinização. A crise hídrica está aí. A ArcelorMittal não investiu em dessalinização para privilegiar a sociedade, sim, para atender as suas necessidades hídricas nos seus processos. E estão certos. Eles não podem parar. Só que o governo não está tendo esse mesmo cuidado com a sociedade em geral. E, por terceiro, nós já apresentamos no início do ano, nas nossas solicitações sobre mudanças climáticas, e vamos referendar aqui novamente o pedido. Quando a AGER fará a contratação de análises de riscos climáticos nas bacias dos rios capixabas? Não adianta medir e dizer que daqui a uma semana vai faltar água. Nós temos que ter um planejamento para o futuro. E esse estudo é o que vai dar uma garantia. Porque é muito fácil vir a dizer aqui, a população cresceu muito. Estudos do governo, provavelmente há 20, 30 anos, já diziam qual ia ser o crescimento da população no Estado, na região metropolitana da Grande Vitória. Mais ações para enfrentar
esse crescimento da população e atender às suas necessidades básicas não foram implantados, como o deputado falou. Estamos há mais de 10 anos discutindo uma questão de outorga. E está lá, tudo parado. Os rios da Serra, todos poluídos por esgoto. Todo esse esgoto está fazendo o manguezal de Vitória, que é um dos maiores da América Latina, desculpe a expressão, um pinicão. Um pinicão dos esgotos da Serra e dos municípios serranos que vêm pela bacia do Santa Maria da Vitória. Então, o assunto é muito grave e já vem se desenrolando há muitos anos. Por isso que eu falo, o senhor Fábio Ornetti deveria de estar aqui e dar a sua atenção para esse assunto de respeito aos senhores deputados que guardaram essa data conforme pedido da AGER e ele não estar aqui presente. Obrigado. Só responder as... Obrigado, Moretti, pelas perguntas. Parabéns pelo seu trabalho que executa. Eu acho que proteger e preservar o meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós, né? O que a gente tem hoje é emprestado de alguém que vem no futuro. Então, respeitar a capacidade de suporte dos recursos naturais é importante para todos nós. Mas, assim, a AGE tem uma competência. Eu até entendo a competência solidária que você falou, né, que o senhor falou. No entanto, o papel da AGE é regular a captação de água bruta, né? Então, a captação da água ali, ela vai para a empresa concessionária de saneamento, ou SAAI, ou outro tipo de empresas aí, elas vão fazer o tratamento daquela água e fornecer para a população. Esse fornecimento da água tem que atender a portaria do Ministério da Saúde e a vigilância sanitária fazer o devido papel de fiscalização. Então, a AGE não atua na fiscalização daquela água que sai na torneira do cidadão ali. Então, não é responsabilidade nossa. Mas entendo que solidariamente, né, tudo é possível, mas a gente não tem nenhuma perspectiva de fazer esse tipo de monitoramento. Em questão do IQA, né, é o parâmetro que a gente monitora, é o parâmetro que é realizado pelo Plano Nacional de Monitoramento de Qualidade da Água. Nesse momento, não tem a previsão de o microplástico. Ele está, sim, ele é encontrado, a gente lê projeto de pesquisa nesse sentido e vê que já está acontecendo, ele pode ser encontrado. Isso é necessário, sim, desenvolver projetos e perspectiva e metodologia de monitoramento disso. Então, isso no futuro, eu acredito que vai ter uma diretriz ou norma desse tipo de monitoramento, e a gente sabe que, infelizmente, né, nós, como usuário de produtos, de remédio, muitas vezes a gente descarta esse remédio de forma irregular na nossa residência e pode ser que esses produtos vão para o curso d'água, mas a gente entende que as concessionárias de abastecimento ela tem a competência de atender o Ministério da Saúde para fornecer uma água de qualidade segura para a população, e eles têm a responsabilidade de fazer o monitoramento deles também, que é divulgado, as pessoas podem acessar. Então, a gente tem que também confiar na capacidade dessas empresas. No nosso caso aqui, a gente tem uma concessionária estadual, que é a CESAM, que está aí, que tem o monitoramento que ela executa dessa água tratada também, né? Então, a gente acredita que a água ela tem essa qualidade. Agora, no futuro, pode ser que outros parâmetros de monitoramento eles vão chegar para a gente monitorar, a própria AGE, a própria concessionária de abastecimento, mas hoje é nesse sentido. Quanto à questão de análise de risco climático, Moresca, o Estado ele executou aí o Plano Estadual de Mudanças Climáticas, né, e a gente tem até o Adapta ES, aí, que foi feito o workshop lá aqui no Estado, então está sendo bastante divulgado.
E esse plano, e o Adapta-ES, ele traz ali ações para o enfrentamento desses eventos extremos também, né? Essas crises climáticas, esses estudos que você falou, está previsto ali. Projetos para segurança hídrica, projeto para enfrentamento à seca, projeto para inundação, estudos, então, redução de emissão de carbono, está tudo ali previsto. O que a gente vai precisar, né, e temos de cobrar e torcer, né, que as gestões futuras peguem esse projeto, esse plano, e execute isso aconteça na prática, né, as gestões lá no futuro. Que o governo está fazendo o papel dele, está ali, os estudos, o projeto estão realizando. E agora é a execução disso para frente, né, que vai acontecer numa próxima gestão aí, né? Isso que a gente tem que torcer e cobrar e ficar atento, né? Temos mais um inscrito. Por gentileza, deputado, complemento só. Complemente, por favor. Sugestão para que o deputado ou a comissão elabore um projeto de lei para monitoramento de plásticos nas águas capixabas. E segundo, desde 2023, esse programa de enfrentamento das mudanças climáticas é publicado pelo governo do Estado, nos sites, é divulgado e etc. E todo ano sai a mesma informação. O governo vai investir 200 e poucos milhões, vai fornecer 5 milhões para cada prefeitura fazer o seu plano de combate às mudanças climáticas. Estamos em final de 2025. Até hoje, nós não sabemos de nenhuma prefeitura que recebeu essas verbas, a distribuição dessas verbas. Então, eu discordo do senhor. Nós não temos que esperar futuras gestões para implantar aquilo que estamos falando desde 2023. Nós temos que trabalhar para implantar. Eu acredito que todos os senhores têm competência para botar esse bloco na rua e fazer acontecer. E é isso que a sociedade capixaba espera. Como o Gandini já falou na sua fala inicial, temos ferramentas monstruosas, temos planos, temos de tudo. Mas e aí? Cadê a implantação, cadê a aplicação e cadê os resultados de tudo isso em favor do cidadão capixaba? Obrigado. Eu só ia fazer um comentário, que eu não ia, só para entender, Moraes, que o plano é um plano que agora ele evoluiu muito, que tem até o Adapta-ES, né? Então, e ali vai ter, que a gente está contribuindo com muitas ações de enfrentamento aos eventos extremos, às mudanças climáticas. Mas o Estado ele já está fazendo ações que é lá no Fundo Cidades, aonde ele, através de propostas dos municípios que estão sofrendo com enfrentar as mudanças climáticas, que sofreu, aonde o Estado, com uma proposta do município, que é passada, analisada pela Defesa Civil, pela AGER e, em algum caso, pelo DR, o Estado aporta recurso financeiro para aquele município executar uma ação de enfrentamento e convivência com aquele evento que ele sofreu ou para evitar que ele sofra. Então, o Estado está fazendo. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, mas todos nós aqui vimos que o Estado vem fazendo o seu papel ambiental. A gente sabe que tem muita coisa a ser feita, a ser aprimorada, melhorada, alcançada. A AGE tem que evoluir muito ainda, mas a gente está fazendo dentro da nossa condição, com as ferramentas que a gente tem, com o apoio do governo do Estado, nós estamos avançando. Está aí o relatório aí, né? Então, o Estado está fazendo o papel. Quando eu falo na próxima gestão, que a gente está no final de uma gestão, vai vir uma outra, e essa outra que vier, ela tem que dar continuidade a esse trabalho ambiental também do Estado. Porque se vir um outro, não, esquece, corta isso aí, não quero mais saber disso. Então vai parar, mas tem que vir com o pensamento também da proteção e preservação e convivência e enfrentamento aos eventos extremos também. Ok. Hugo. Não, na verdade, surgiu uma dúvida ali, e talvez possa até ser um futuro trabalho, talvez, Gandini, para a questão da Assembleia, se conforme for o que Zé Roberto me responder.
Eu entendi ali, Zé Roberto, aquela questão das barragens provisórias, né? Que elas acumulam água durante a cheia e durante a seca você libera. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: existe já áreas definidas no estado onde essas áreas poderiam ser implantadas? É uma pergunta. A segunda é se, porque isso depende, isso não vai usar energia, não sei, a própria energia de declividade, não é isso? Então, não é qualquer local, vai depender da topografia. Se houver impedimento do proprietário, que na maior parte das margens de rios, tudo pertence à propriedade privada, existe alguma proposta para desapropriação? Existe algum fundo? Existe, talvez, um projeto de lei futuramente se pensar? Porque eu acho que é uma das alternativas, né, Gandini? Não é a alternativa, né? Plantar árvores, para mim, é uma grande importância para a gente manter recursos hídricos. Mas esses aí, pela gente ver a questão do nosso solo, como é que ele é, quanta água que vai percolando e são perdidas, que podem ser armazenadas para o uso de seca, né? Só que isso aí vai depender de... Não é qualquer local que você vai implantar isso, né? Então, seria um questionamento que eu faria, se caso vocês não tenham implantado, ou se existir essas possibilidades, já de se pensar em apresentar uma proposta para a gente ter esse instrumento com maior facilidade para a implantação. Ok? Era isso. Obrigado, Hugo. Então, vou passar a deputada Camila, que ela também quer falar. Também nosso... Bom dia, deputado, bom dia a todos os convidados. Eu quero pedir desculpa pelo meu atraso. Eu fui na Câmara de Vitória receber uma homenagem e acabou que atrasou demais lá. Então, atrasei para chegar, mas estava ali me inteirando um pouco com a Ana do que foi apresentado. Então, saudar José Roberto, todas as pessoas aqui presentes da AGER. E quero só fazer uma observação. Assim, a gente tem, para além das mudanças climáticas e do contexto de emergência climática que impacta profundamente todo esse debate que a gente está fazendo aqui, no estado do Espírito Santo, eu considero que nós temos duas grandes ameaças para a saúde dos nossos rios, além desse contexto mais amplo, né, nacional e internacional. O primeiro é o PEDUC, que é um dos temas que, inclusive, a gente vem denunciando enquanto movimento em defesa das unidades de conservação, porque a gente está falando de um programa desenvolvido pelo Estado com foco em explorar, do ponto de vista turístico, as nossas unidades de conservação, e ressalto aqui o papel dessas unidades para a preservação da biodiversidade, o que perpassa também a questão das águas. E segundo, a exploração do sal-gema no norte do Espírito Santo, que já é uma área profundamente impactada, processo esse que, inclusive, na nossa análise, falta transparência. A gente, Gandini, protocolou um requerimento de informação para a SEAMA, solicitando um conjunto de informações sobre o processo de exploração do sal-gema, porque a gente passou a receber informações de que tem pessoas lá no norte que estão lá, literalmente, gente batendo na porta da casa, pedindo para assinar documentos, sendo que a gente sequer tem informações desse processo no Estado, que está em fase de pesquisa, mas que, na nossa análise, traz inúmeros riscos para uma região já extremamente comprometida, extremamente desertificada. A gente está acompanhando agora, né, o que está acontecendo, enfim, no norte do estado, diante desse momento de seca. Sempre a gente está preocupado com o norte, e, ao que tudo indica, a gente vai ter um processo que impacta ainda mais nessa região, até do ponto de vista da água, né? Então, acho que essas duas considerações são muito importantes, porque são ameaças concretas para a gente aprofundar ainda mais o cenário no estado do Espírito Santo. E fiquei com uma pergunta, né, a partir, inclusive, do diálogo aqui com a minha assessora, que estava atenta aqui na apresentação. Se no programa de contenção de enchentes é compreendido também o processo de reflorestamento de margem de rios, porque esse é um tema muito importante, né, para nós. Então, como que nesse programa a gente tem esse processo aí de reflorestamento, enfim.
Só agradecer mesmo também pela apresentação. A gente estava esses dias mesmo debatendo, né, esse cenário da seca no norte do estado. Enquanto se apresenta soluções como dessalinização, a gente entende a importância do reflorestamento das nossas áreas de nascentes e a preservação dessas bacias, o fortalecimento da participação social com os nossos comitês, enfim. Eu acho que as estratégias do governo e as apostas poderiam ir por outro caminho, caminhos que na nossa análise são mais potentes mesmo do ponto de vista do que se pretende alcançar e também mais combinado com esse contexto internacional de emergência climática. Aproveitar e fazer bloco agora. Vamos então. Pode ser, Zé? Pode ser. Eu posso juntar. Tem mais 2 inscritos. Tem mais alguém que gostaria de falar? Mais 2 inscritos, a gente ouve os 2 e aí você faz um bloco de vez final, pode ser? Então vamos lá, Alexandre Batista, que é vice-presidente da Comissão de Direito da OAB Ambiental. Vamos lá. Bom dia, deputado. O Erailton Boreski fez uma colocação muito pertinente, porque eu vejo que não há necessidade de criar uma lei específica para fazer uma análise da água. Até porque isso é obrigação, porque quem faz a análise, ele vai verificar o corpo estranho que não pertence à água e vai declarar, tem partículas de plástico ou não tem partícula de plástico. Penso que a AGE, ela não pode limitar a análise apenas em 30 requisitos, e sim deixar uma análise de forma ampla. Tem algo que torna impróprio uso, tem que ser detectado, dizendo, tem microplástico, tem outros coliformes e qualquer outro resíduo que impossibilita o seu uso. E a questão das ETs, elas estão atreladas no processo de licenciamento. Então, a AGE, conheço o órgão, fui coordenador jurídico lá todos os conselhos, CONSEMA, CE, COGERES, e a gente passava essa preocupação. Não é que só a responsabilidade solidária, é obrigação. É nossa obrigação. E se não está na nossa competência de licenciar aquela atividade, que recomende-se o órgão competente, a instituição competente, de cobrar quem está fazendo. Porque é muito simples. Vou construir um loteamento, vou ter a obrigação de construir a ET. Não, mas está em estudo aqui, em 10 anos eu analiso. Mas, enquanto isso, vão jogando esgoto no rio. Então, parte da premissa, assim, em que pese está no plano, mas tem que ser o plano e a ação. E nós, da comissão lá da OAB, inclusive a membro ali, a Ana, faz parte lá, que é assessora da deputada, a gente está nessa forma mais ativa de fazer essa cobrança, essas notas recomendatórias, porque fica muito fácil todo mundo se eximir e falar, não me compete, porque eu trato só da água. Não, mas está pegando fogo que não. O artigo 225 fala que todo mundo tem obrigação do meio ambiente de forma ecológica equilibrada. Então, todo mundo pode cobrar, a AGE pode cobrar, pode recomendar. Então, não só ficar no plano, mas ir para a ação. Não é nem uma pergunta, é mais uma fala, né, para também não passar desapercebido, porque a gente sabe que tem pessoal competente e tem que colocar e ser cobrado. Simplesmente isso, e não deixar para mais 10 anos, mas sempre para a próxima gestão. É o plano para a próxima gestão. Obrigado, deputado. Obrigado, Alexandre. Passa a palavra agora ao nosso ex-vereador de Venda Nova do Imigrante, ex-vereador de Vitória também, Chico Rosken. Vereador, ele foi ex-vereador lá. Bom dia a todos. Bom dia, deputados, deputada Camila. Parabéns pelo trabalho. É só para saber se tem sido feito o trabalho de forma integrada entre a AGE, o IDAF, a CESAM, devido aos grandes problemas que nós temos tido e devido à grande importância da água, né? Saber se vocês têm feito esse trabalho em conjunto, né, ou se tem sido feito de forma isolada. Tem algumas coisas, eu ouvi falar em fiscalização, e eu fiquei em dúvida sobre em qual área que a AGE faz a fiscalização e o IDAF também. Né? E também gostaria de lembrar aqui, quando eu trabalhei no IDAF, né, no licenciamento de barragem, e em 2016, antes de eu aposentar, o governo Paulo Artung, ele retirou, acabou com
praticamente, para mim, acabou com o licenciamento de barragem. Né? O IDAF tinha o papel de fiscalizar as barragens e o governador, naquela época, ele baixou um decreto, mudou a legislação, então, praticamente acabou. Só as enormes, aquelas barragens só muito grandes, é que o IDAF ia fiscalizar. As demais ficou por conta das empresas que fazem o projeto da barragem. Né? Só se houvesse alguma denúncia de alguém, né, aí ia haver a fiscalização. Se não houvesse, tudo ficou por conta das empresas que fazem os projetos de barragem. São empresas particulares. Retirou o papel do governo de fiscalizador das barragens. Coisa triste, né, na época, um ato lamentável. Né? Então, eu nem sei se isso foi revertido, que depois entrou o governo do Casagrande. Se não houve essa reversão, é uma ação que eu gostaria de propor, né, vocês, como deputados, fizessem uma análise sobre essa lei que foi, se eu não me engano, foi baixada em 2016, do governo Paulo Artung, retirando o papel do IDAF de fiscalizador. Obrigado. Obrigado, Chico. Vou passar para finalizar. Só fazer um apontamento. Okay. A lei continua de barragem, ela só limitou a questão da dispensa da declaração. Até 50 mil metros cúbicos você faz uma dispensa da declaração para emitir a licença. Após isso, tem que ter. O IDAF continua fiscalizando. Eu só peguei só para fazer a recomendação. José, para finalizar aí, tá. Pode já fazer as considerações também. Tá certo. Obrigado, deputada, pela pergunta. Né? De fato, no plano lá de inundações, que é previsto no gestão de risco de inundação na Bacia Itapemirim, é previsto soluções verdes também. Então, havendo necessidade, em algum momento, vai ter a ação de reflorestamento também, de reposição florestal, né? Mas é muito importante também discutir essas questões dessa unidade de conservação, né, que o IEMA, que é o Instituto responsável pela gestão das unidades de conservação, e essa questão do SAUGEMA, né, está muito ligada ao licenciamento ambiental, mas a gente também está lá à disposição, porque precisar, a gente está discutindo. Doutor Alexandre, sua colocação é importante, né? A gente sabe, assim, o âmbito do monitoramento, né? A gente tem que entender também como que estão os laboratórios na questão de monitoramento de outros parâmetros, igual microplástico. Hoje que a gente faz são aqueles parâmetros, mas eu acredito aí, num futuro breve, aí, isso deve acontecer, os outros parâmetros também serem monitorados. Né? A gente antes não monitorava alguns metais pesados. Hoje nós já estamos monitorando 4 metais pesados, então a gente evoluiu por conta própria da AGE, a gente foi para esse lado. E o Chico Roski, né? Já fui em show dele, excelente aí. Né? Parceiro lá, eu também fui remanescente lá do IDAF, trabalhei no IDAF, que existe um decreto de licenciamento de barragem, esse decreto ainda é vigente, e ele dispensa do licenciamento barragem de até 5 hectares, né, 50 mil metros quadrados, de 5 a 15 hectares o licenciamento é simplificado, e acima de 15 é o licenciamento normal, ele ainda vale. A realidade do Estado são de pequenas barragens. Hoje, pelo levantamento da AGE, nós temos cerca de 36 mil barragens, praticamente umas 24, 25 mil são de pequenas barragens, menores do que 5 hectares. Então, um grande número de 1 a 2 hectares, eu acho que umas 16 mil. Então, de fato, o que o Chico falou, diminui, não é que o IDAF deixa de fiscalizar. Como é dispensado, eu entro lá com o meu pedido e já recebo a declaração de dispensa. Mas, mesmo assim, lá para entrar no IDAF, há a necessidade de entrar com um projeto da barragem também. O que não vai ter uma vistoria do licenciamento, que é dispensado, mas uma denúncia
ou um fato, algum acidente ou incidente nessa barragem, o IDAF vai lá fazer a fiscalização. No que tange a ação integrada, Chico, hoje a gente trabalha assim, o Estado tem trabalhado de forma integrada, a AGE, IEMA, IDAF, Defesa Civil, Instituto Jones dos Santos Neves, as concessionárias de abastecimento, que a gente tem o Centro de Inteligência e Controle aqui na Defesa Civil, né? Defesa Civil aqui, aquele prédio da Defesa Civil, aonde a gente reúne quase que a cada 15 dias para discussão do enfrentamento à seca ou enfrentamento à inundação, né? Quando é período de estiagem, a gente reúne direto, que a gente chama de SIC estiagem, né? Ou quando é agora que começa o período de chuva, aí vai ter reuniões para enfrentamento às inundações. Então, a gente faz, Chico, de algum momento, vistoria até em conjunto com o IDAF, na época de chuvas mais intensas até, para verificar uma barragem ou outra com risco de rompimento, também junto com a Defesa Civil. No período de seca, temos muita participação também da Polícia Ambiental, que está junto, então o Estado tem trabalhado integrado com esses órgãos para a gente até ter maior capilaridade de resposta, porque a AGE está aqui em Vitória, né? As coisas acontecem também lá no interior. Então, essa articulação com esses órgãos, e o IDAF está em todo o município, a Polícia Ambiental também em todo o município. A Defesa Civil tem aqueles membros da Defesa Civil lá no município, então a gente consegue atuar de forma com maior capilaridade, trabalhando de forma integrada. Então, isso é uma coisa que já vem acontecendo aqui no Estado do Espírito Santo. Todos foram respondidos? Sim, né? Hugo foi? Hugo. Fiquei na dúvida. Hugo, sim, Hugo. A gente tem a perspectiva de barragem mais para o norte do Estado. Só que a região do norte do Estado, a gente passou o ano passado, até alguns períodos de estiagem, e os agricultores lá, aquela região, eles têm um trabalho de reservação hídrica muito grande lá, de reservatórios, né? Mas os projetos de infraestrutura hídrica, a gente está querendo voltá-los ali mais para a bacia do Doce, né? Principalmente as bacias Pontões, Lagoa, Barra Seca, que é onde está a maior demanda de requerentes de outorgas na AGE, e ali é um cinturão também do café Conilon, né? Que tem todo café e frutas também. Então, esses projetos de infraestrutura hídrica, a gente quer trabalhar o planejamento mais para essa região ali. Não, o projeto, quando é um projeto de barragem pública que o Estado constrói aquelas barragens, há um alinhamento entre o agricultor com a prefeitura lá, e ele acaba cedendo aquela área que vai ser inundada e vai precisar também ser área de preservação ambiental. Quando, no caso, o agricultor não tem uma resistência a ceder essa área, aí há uma desapropriação que aí o próprio município lá vai fazer. Quando é uma grande barragem, igual a barragem do Jucu, a barragem dos imigrantes, aí o Estado faz a desapropriação, né? É importante a gente levar que cada situação vai ter uma ação, né? Pode ser, algum caso, vai ter a necessidade de desapropriar ou não, né? Mas isso é um custo também e pode provocar também uma demora na execução da obra, né? Que quando tem discussão de desapropriação demora mais um pouquinho. Ok, então vou agradecer a presença de todos e todas, principalmente aí da AGE, na figura do José Roberto da Gisela Igreja. Agradecer a presença e a gente vai dar os encaminhamentos da reunião. E boa tarde a todos.